Abra aí, irmãos, a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 50. Eu quero fazer uma pergunta para vocês antes da leitura. Você crê que o Espírito Santo de Deus tem algo para falar ao teu coração nessa noite? Então se prepara. O texto bíblico, vou esperar aguardar, colocar no telão, porque eu quero que a igreja faça comigo uma leitura responsiva. Vou pedir aos nossos introdutores que não permitam que ninguém transite nesse momento, porque o Espírito Santo na leitura já vai estar falando aos nossos corações. Amém? Então eu vou ler os versículos pares, os irmãos lerão os ímpares e a gente vai fazer essa leitura alternada, tá bom? Diz assim o texto bíblico: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Oh, aleluias! E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava os pés de Jesus, e os ungia com perfume. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Glórias a Deus. Feche seus olhos, irmão. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Vamos falar com Deus. Ó Deus, nós queremos te rogar, Senhor,
que tu desvendes, Senhor, os nossos olhos, para que nós consigamos enxergar, Senhor, na tua palavra, aquilo que tu queres, Senhor, falar a cada um de nós. Ó Pai querido, a nossa alma tem sede de ti. Nós aguardamos em ti, Senhor, as diretrizes, a direção para a nossa vida, Pai. Nosso coração, Pai, tem inquietações. E nós, Senhor, desejamos ouvir as respostas para estas inquietações. Por isso nós te rogamos, Senhor, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, no mais profundo de cada um de nós. Bendito Espírito Santo. Dá-nos, ó Deus, direção, entendimento. Traz-nos, ó Deus, clareza, desvenda, Senhor, aquilo que está em oculto, revela-te a nós, Senhor, nós te rogamos, em o nome de Cristo Jesus, saiamos nós, ó Deus, deste lugar, de forma diferente, Senhor, transformados pela tua presença, Pai, transformados pela tua palavra. Oh Deus, a tua palavra diz de si mesmo que ela não volta vazia. Oh Senhor, que os nossos corações sejam esta terra, Senhor, fértil, para que a tua palavra produza em nós, Senhor, aquilo que for do teu agrado, Pai. Nós te rogamos estas coisas em o nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Glórias a Deus, irmão. Irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês. A letra já está pequena demais. Na hora de vir pregar munido dos óculos. Mas esse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de analisar ele com vocês sob a ótica da gratidão. Esse texto tem dois temas assim principais. Aliás, antes dos temas, eu gostaria de falar, Jesus é o personagem principal da Bíblia, e sobretudo nos Evangelhos. Então, a parte Jesus, as duas personagens principais nesse texto é o fariseu Simão, que convida Jesus para uma refeição em sua casa, e aquela mulher que entra ali de penetra, e rouba a cena, a mulher pecadora, assim o texto a chama. Mas os dois temas desse texto estão em torno de gratidão e do amor a Deus. E na verdade, esses dois temas, eles andam assim entrelaçados, porque uma coisa vai levar a outra. Então Jesus chega, e coloca ali toda a situação diante de Simão. Ele chama a atenção de Simão por conta do comportamento daquela mulher, mas não propriamente dito pelo comportamento, pelo julgamento que Simão faz em função do comportamento daquela mulher. Mas a atitude daquela mulher, ela tem assim uma origem, ela chega no ponto da gratidão, a origem do que acontece na vida daquela mulher, ela chega no ponto da gratidão e ela vai além. Então, na vida dessa mulher, na atitude dessa mulher, nós compreendemos que para ter um coração grato, nós precisamos ser trabalhados de alguma forma por Deus, tal como aquela mulher o foi. E que quando chegarmos neste ponto, de sermos trabalhados por Deus desta forma, nós vamos frutificar nas nossas vidas, como ela frutificou neste episódio na casa do fariseu Simão. O texto nos dá, assim, algumas
informações que são assim interessantes de nós avaliarmos. A primeira informação que eu gostaria de destacar, porque conforme acontece com a palavra de Deus, nós poderíamos avaliar e analisar esse texto sob diversas óticas. Mas como nós estamos querendo falar de gratidão, vamos ver o que o Espírito tem a falar aos nossos corações sobre a gratidão. O versículo 38, ele nos diz assim: e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas. Irmãos, aquela mulher estava num estado de contrição profunda. Quero abrir um parêntese. Quero orar por você. Isso, você, Eduardo. Não, agora não, Dudu, no final do culto. Deus abençoe a tua vida. Muito bom você estar aqui hoje. Para quem não sabe, Dudu está fazendo aniversário hoje. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Voltemos então à mulher. Aquela mulher estava num estado de contrição profunda. Irmãos, quem dera nós tivéssemos mais oportunidades de chorar aos pés de Jesus. Aquela mulher estava derramando a sua alma junto ali com as suas lágrimas. Aquela mulher nos ensina que antes de chegarmos a manifestar uma gratidão sincera a Deus, nós precisamos entender quem nós somos. Talvez ela, como aquele publicano da parábola, não sei se vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si para si mesmo, dizendo assim, o texto bíblico fala mais ou menos assim: o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, né? Dou o dízimo, né, de tudo que eu tenho, jejuo 2 vezes por semana e tal. Ele vai narrando algumas coisas ali referentes ao seu currículo, né? Irmãos, vamos combinar aqui. O currículo dos fariseus era assim, impecável. Só que eles passaram batido na visitação do Filho de Deus. Então não sejamos fariseus. Mas o publicano, diz o texto, nem conseguia olhar para os céus, mas de cabeça baixa. Ele batia no peito e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, talvez o sentimento daquela mulher diante da divindade de Cristo era que ela se via como uma pecadora de fato. Ela se via a sua pequenez, ela enxergava a miserabilidade na qual ela vivia. E aí eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele encontra-se naquele dilema do capítulo 7 da carta aos Romanos, ele fala assim: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está em mim. E ele chega a uma conclusão: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez essa mulher tivesse chegado a essa conclusão que chegou o apóstolo e vê-se ali diante da figura do próprio Deus. Irmãos, quando nós estamos próximos de Deus, a gente olha e consegue enxergar o quão pecadores nós somos. Quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, nós conseguimos enxergar as nossas mazelas. Quando nós estamos próximos de Deus, nós conseguimos enxergar o quanto nós estamos distantes
daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O quanto ainda precisamos melhorar, o quanto nós precisamos obedecer, progredir na presença de Deus. Aquela mulher estava assim, num estado de contrição tão grande, que talvez ela estivesse enxergando tudo isso. E irmãos, quando você consegue enxergar quem você é, o quão pequeno nós somos, o salmista falou uma vez, ó vermezinho de Jacó. Irmãos, você fica contemplando um Deus que criou os céus, a terra, as dimensões do universo, um universo que é gigante, irmãos, e a gente entende que Ele olhou para mim e para você, e valorizou, e te amou. Fala assim, Deus me amou. Deus te amou, irmãos. Ele olhou para você, e aí você, como aquela mulher, se vê diante dele, e você reconhece a sua pequenez. Irmãos, daquela mesa, dos dois personagens principais, das duas personagens principais, Simão e a mulher pecadora, Simão o fariseu e a mulher pecadora, uma dessas personagens sabia quem ela era, a outra não sabia. Porque se Simão soubesse quem ele era, ele sabia que ele estaria plenamente em falta com Deus. Talvez ele estivesse no lugar daquela mulher, aos pés de Jesus, chorando em lágrimas. Mas talvez, certamente, Simão não sabia quem era. E isso, essa falta de convicção na nossa identidade, nos afasta de Deus. E nos afasta daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquela mulher, ela estava naquele estado de contrição, que o levava a reconhecer diante de quem ela estava e, sobretudo, a reconhecer quem era ela. Alguém que carecia da graça e da misericórdia de Deus. Irmãos, aquela mulher estava tão contrita que a gente pode dizer que nas suas atitudes ela estava em arrependimento. Acredita numa coisa, irmãos, toda vez que você e eu, nós chegarmos a uma comoção de arrependimento profundo, seja pelo que for na sua vida, você e eu vamos entrar assim num estado de choro, de contrição, de lágrimas. Elas vão fluir naturalmente. O texto bíblico disse que Pedro negou Cristo 3 vezes, ou depois que o galo cantou 3 vezes, algo do tipo. E depois que ele negou, o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Cristo, que estava ali sendo maltratado, e diz o texto, que Pedro, depois de ter negado a Cristo, ele chorou amargamente. Ele fez algo que ele disse que não faria, e ele, sem perceber, o fez. E quando o fez, houve arrependimento no seu coração. E a figura do arrependimento, desta contrição, desta intensidade de contrição, nos leva às lágrimas. E as lágrimas, o arrependimento, a contrição, nos colocam neste lugar de gratidão. A mulher estava ali, nesse estado de lágrimas e contrição e gratidão. O texto bíblico diz assim, versículo 37, e eis que uma mulher da cidade
pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Irmãos, quando nós chegamos a esse estado de contrição, de rendição, de choro na presença de Deus, nós nos damos por vencidos e queremos oferecer a Deus o nosso melhor. Talvez aquela mulher tenha reunido as economias de toda a sua vida, mas ela não mediu centavos, ou, para aquela época, denários. Ela não mediu, ela foi lá simplesmente e reconheceu quem era ela e diante de quem ela estava. Irmãos, ela não falou palavra alguma com Jesus, porque as suas atitudes falaram por ela. Um vaso de alabastro com unguento precioso. Oh, glórias! Irmãos, quando nós estamos rendidos em contrição diante de Deus, um coração grato diante de Deus, verdadeiramente grato, nós não vamos medir aquilo que nós vamos apresentar para Deus. Um coração grato, ele não vai ficar medindo, né? Não, isso aqui eu vou apresentar, isso aqui eu não vou, não. Irmãos, eu acredito que aquela mulher, ali naquele momento, ela ofereceu a Deus o seu tudo. Irmãos, será que nós estamos contritos de uma tal forma a chegarmos num estado de gratidão, aonde nós vamos oferecer a Deus o nosso tudo? O salmista perguntou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu lembro-me da passagem de Caim e Abel. O texto fala que, ao final de uns tempos, trouxe Caim, ali da sua plantação, né, algo para Deus e o ofereceu. No final de uns tempos, irmãos, quer dizer mais ou menos o seguinte, que ele fez tudo o que tinha que fazer com o que ele tinha, sobrou alguma coisa lá e ele ofereceu a Deus. Mas o texto diz assim: mas Abel, das primícias do seu rebanho. Quando eu olhava para esse texto, eu pensava assim: bom, Deus é carnívoro, gosta de carne, mas não gosta de vegetal. Eu pensava mais ou menos assim, mas não. É porque Caim ofereceu do que sobrou, no fim dos tempos. Ele levou alguma coisa para Deus. E Abel chegou diante de Deus e ofereceu das primícias. E o texto bíblico diz assim, irmãos, primícias é aquilo que eu recebo, ou aquilo que eu colho, né? Eu pego a primeira, as primícias eram assim, né? Aliás, nós vamos ter a Semana das Primícias em 2024. Você pode dar um glória a Deus? Então, primícias, você pega ali um feixe um feixe da vegetação ali, do trigo, do cereal. Você colhe aqui, passa, né, a foice ali embaixo, você colhe aquelas primícias e leva lá para o sacerdote, né? Porque a plantação não vai haver a colheita antes de você apresentar para Deus as primícias. Era como se antes, quando eu recebesse o meu salário, quando você recebesse o seu salário, você separasse aquilo que é de Deus e entregasse como primícias para Ele. Primeira coisa que nós devemos fazer, separar aquilo que pertence ao Senhor. Bom, primícias. Mas o texto diz assim: e Deus se agradou de Abel
e da sua oferta. Irmãos, antes dele se agradar da nossa oferta, ele precisa se agradar da gente. Antes de se agradar da oferta, ele precisa se agradar do ofertante. Então, se eu trouxer a oferta no altar, mas se for algo que, olha, não, já fiz tudo o que tinha que fazer, sobrou isso aqui, eu vou... Será que isso vai agradar a Deus, o resto? Ou será que Abel foi aceito como ofertante, né? Agradou a Deus, porque ele trouxe das primícias, do melhor ali do seu rebanho e ofereceu a Deus. Irmãos, eu e você precisamos observar esses pequenos detalhes. Na vida dessa mulher, Deus se agradou. Não houve, irmãos, naquela atitude de adoração, uma só palavra, pelo menos se houve palavra, não foi registrada no texto. Mas Deus se agradou da atitude daquela mulher, porque ela ofereceu o seu melhor. E, irmãos, o arrependimento, a contrição, as lágrimas geradas pelo arrependimento, levaram aquela mulher até aquela atitude de gratidão, de adoração. Mas ela não parou aí. Olha o que o texto diz. Versículo 44. Melhor dizendo. Versículo 41. É o 44 mesmo, irmão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher em tua casa? Não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas. Irmãos, era costume do povo de Israel. As ruas da Galiléia, da Judéia, eram ruas empoeiradas. Então era costume, né, no povo de Israel, quando você recebia uma visita, você mandava um empregado chegar ali com a bacia e lavava os pés da visita. Jesus está falando aqui que Simão não teve esse cuidado, mas a mulher presta este serviço para Cristo Jesus. A gratidão, irmãos, ela vai fazer com que você e eu, nós sejamos úteis a Deus. Irmão, se você tem um coração grato, você não vai ficar parado no reino. Amém? Você vai se sentir, talvez, numa dívida de gratidão. Mas para que isso aconteça, precisa acontecer antes o que aconteceu com aquela mulher. Simão não se via como pecador, mas aquela mulher, ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela precisava da manifestação da graça de Deus. Tanto é que no final do texto, versículo 50, Jesus olha para ela e diz assim: a tua fé te salvou, vai em paz. Irmãos, ela regou os pés de Jesus com lágrimas, enxugava com os seus cabelos, né? Passou unguento nos pés de Cristo, mas aquela palavra de Cristo Jesus lavou a alma daquela mulher. Ela saiu dali, irmãos, justificada. Ela saiu dali restaurada. Ela saiu dali transformada. Ela saiu dali vivificada pelo Espírito de Deus. Ela saiu dali outra mulher, porque ela teve no seu coração
a atitude correta. Irmãos, aquele estado de contrição levou aquela mulher àquela atitude de gratidão e fez com que ela fosse útil no reino de Deus. Primeira palavra de Cristo Jesus: tu não me deste água para lavar os pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Irmãos, beijo dá uma ideia de comunhão, intimidade. O apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, ele fala assim: olha, saudai-vos mutuamente com ósculo santo. Aquela mulher, ela alcançou, através da gratidão, um lugar de comunhão. Beijava os pés de Jesus. E, irmãos, este lugar de comunhão não foi com ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Salvador, o Senhor Jesus. Porque ela teve um coração grato. Agora, observe o seguinte: quantas foram as críticas que ela recebeu? Não de forma audível, mas aqueles que ali estavam presenciando a cena, falaram ali no seu coração: esta é uma pecadora. Irmãos, quantas vezes eu e você somos impedidos de uma atitude sincera de gratidão, quando pensamos assim: mas espera aí, não vou fazer isso não. O que vão pensar de mim? Já aconteceu com você ou só aconteceu comigo? O que vão pensar de mim? Não, se eu fizer isso, não, vão falar assim, vão falar assado, vão pensar que eu sou isso, vão pensar que eu sou aquilo. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que vem no nosso coração? Irmãos, mas se o Espírito de Deus está colocando algo no seu coração, vença a timidez, saiba quem você é no reino de Deus. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus, e nada do que pensarem sobre você vai impedir esta realidade na sua vida. Nada. O que pensam sobre você e o que falam sobre você não modifica o amor que Ele tem pela tua vida. Aquela mulher não estava se importando com o que falariam dela, com o que alguém estivesse pensando sobre ela. Só o que importava para ela era agradar a Deus, irmãos. Aquela mulher se tornou alguém agradável ao Senhor. Aquela mulher, Jesus, irmãos, ele não perdia a oportunidade. Aquela mulher foi assim algo providencial para que você e eu aprendêssemos algo para hoje e por muitos dias. Desde que Jesus entrou, ela não cessou de beijar-lhe os pés. Comunhão. Então, serviço, gratidão, vai te levar a um lugar de serviço no reino de Deus. Água para lavar os pés. Comunhão vai te levar, melhor dizendo, gratidão, vai te levar a um lugar de serviço. Água para lavar os pés. Gratidão vai te levar a um lugar de comunhão. Beijo nos pés, desde que quando Jesus entrou. E ele continua dizendo assim: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados-lhe são e seus muitos pecados, porque ela muito
amou. Irmãos, Simão não se via um pecador, mas ele era. Ele não se enxergava como um fariseu, como um homem pecador, mas ele era. Sim. E isso, irmãos, vem muito ao encontro da minha vida e da sua vida. Porque nós somos, eu costumo dizer o seguinte, eu e você, nós somos os religiosos da nossa época. E isso não é problema algum, não é um problema, mas pode se tornar um problema. Os fariseus, eles eram os religiosos da sua época, os escribas, fariseus, saduceus, os principais ali da sinagoga, eram os religiosos, e eles não mais sentiam a presença de Deus naquilo que faziam. Eles viviam em torno de rituais mecânicos, cansativos, enfadonhos. Irmão, toma cuidado quando você começar a vir à casa de Deus e isso se tornar um enfado para a tua vida. Eu tenho assim no meu coração essa luzinha que acende. E de vez em quando isso acontece, irmãos, porque eu estou aqui para dizer, ser o primeiro a falar assim, olha, minha culpa. Porque se isso acontece, a culpa é nossa. Porque nós não estamos discernindo a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Deus está presente nesse lugar, irmãos? Glórias a Deus. Mas muitas vezes nós saímos daqui e falamos assim, poxa, aquela mensagem, aquele louvor, aquela apresentação, aquela dança, nada a ver, que coisa. Nós não conseguimos, irmãos, enxergar a presença de Deus naquilo que está acontecendo neste lugar. Nós não conseguimos discernir o que existe de espiritual naquilo que Deus está realizando na sua casa. E aí nos tornamos religiosos. Daí para frente, talvez vir à igreja ou não vir, não faça tanta diferença. Até que nós nos enxergamos distantes de Deus, dentro da casa de Deus, mas sem sentir o mover do Espírito Santo de Deus. Era isso que acontecia com os fariseus. Estavam ali envolvidos em seus ritos religiosos, mas não conseguiam discernir a presença, a visitação do Filho de Deus entre eles. Nós, irmãos, corremos este risco de estarmos presentes neste lugar e não conseguirmos discernir a presença do Espírito Santo. Porque no mesmo culto, aonde um chega e fala assim, poxa, entendi nada que o pastor falou, não entendi nada daquela mensagem, o outro chega e fala assim, mas que mensagem poderosa, como Deus falou no meu coração. Ué, irmão, se falou no coração de um e não falou no outro, o problema não está na mensagem, está na falta de sintonia que nós estamos tendo com Deus. E, irmãos, eu falo isso, não é para tacar pedra em você não, porque às vezes acontece comigo também, mas eu estou falando com você, homem de Deus, mulher de Deus, para que quando acontecer, você pense, poxa, será que eu preciso me quebrantar diante de Deus? Será que eu preciso buscar a presença? Será que eu preciso abrir o meu coração? Será que eu preciso clamar para ouvir a voz de Deus? Irmãos, porque quando você e eu, nós chegamos aqui, neste lugar, cheio da presença do Espírito Santo, alguém vai dizer só assim, amém, você já vai pegar fogo, você vai falar aleluias, glórias a Deus, o Senhor é bom,
louvado seja o Senhor, você já vai incendiar, porque você já está ali uma brasa viva, você está com fome, com sede de Deus, você tem algo ardendo no seu coração pela presença de Deus, irmãos, e quando o nosso coração está ardendo pela presença de Deus, Deus fala. Quando o nosso coração está ardendo pela presença de Deus, o irmão pode estar falando até de coisas que não diga a respeito à palavra, mas você vai ver Deus em tudo, você vai conseguir enxergar propósito de Deus em tudo, nós vamos conseguir discernir coisas espirituais com coisas espirituais. Aquela mulher, ela alcançou esse lugar de discernimento. O texto diz assim: Simão, tu não me ofereceste óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Irmãos, toda vez que você vê a figura do óleo na palavra de Deus, é uma figura do Espírito Santo de Deus. É uma figura da presença do Espírito Santo de Deus. Aquela mulher tinha algo diferente nela. Ela chegou num estado de contrição tão grande que ela se posicionou para agradecer. A gratidão dela levou ela a um lugar de serviço prestado a Jesus, de uma comunhão tão grande, ao ponto de não parar de beijar os pés do Senhor Jesus. E ela levou a uma presença de Deus gigante, irmãos, ao ponto dela ungir os pés do Senhor com óleo. Irmãos, que na nossa caminhada haja arrependimento, haja contrição, de uma forma tal que nós cheguemos a este lugar de gratidão e que nós possamos frutificar em gratidão, tal qual frutificou aquela mulher. Você recebe essa palavra? Então diga assim: eu recebo em nome de Jesus